E está aqui em nossos estúdios o prefeito da cidade de Capivari, Vitor Ricomini, que vai bater um papo conosco na manhã dessa segunda-feira para falar um pouquinho sobre a adequação da Previdência Municipal que a cidade de Capivari precisa fazer. Prefeito, um bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui em nossos estúdios. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia a você que me acompanha pela Raízes FM, ao Jorge, nosso secretário de Relações Públicas aqui presente. É um prazer, né, poder conversar com você, ouvinte aqui de Capivari região, falar dessa problemática que Capivari enfrenta. Uma segunda-feira abençoada pela chuva, que é uma preocupação hoje de todos os moradores do Brasil. Essa estiagem que tem realmente trazido transtorno na vida das pessoas. Capivari não é diferente. Graças a Deus ainda está numa situação sob controle, mas rezando para que a chuva venha, né? E também já externar nossas condolências aí à família da vítima desse triste acidente que infelizmente acabou ceifando a vida de uma pessoa aqui na nossa rodovia. Prefeito, na última quarta-feira da semana passada, a Prefeitura encaminhou um projeto de lei sobre a adequação da Previdência Municipal. O que é essa adequação da Previdência para os servidores municipais aqui da nossa Prefeitura? Olha, Bruno Barnabé e hoje a gente tem discutido muito a parte de gestão. A reforma da Previdência Municipal, ela já foi discutida no Brasil no ano de 2019. Todos os municípios que não têm instituto de previdência próprio, que é o tipo INSS para você, trabalhador comum, você que trabalha no comércio, na padaria, na indústria, na fábrica, enfim, você é autônomo, você, quando aposentar, você vai recorrer ao INSS. E alguns municípios no Brasil, mais precisamente 2.170 municípios, eles têm os institutos de previdência próprio. No caso nosso aqui era o antigo IPREM, hoje Capivari Prev, né, o Instituto de Previdência. A adequação aqueles municípios que têm INSS já foram feitas em 2019, baseada na votação e decisão do Congresso proposta pelo governo federal. Os municípios que não são seletistas e INSS, que têm um instituto próprio, eles dependem da Câmara de Vereadores aprovar a reforma ou adequação, como queiram chamar, das regras gerais. As regras, algumas regras, elas não podem ser mudadas, né? E aí a gente vai discutir isso daí no decorrer do programa aqui nas perguntas. A adequação nada mais é, Tony, Marquinho e a você que nos ouve, uma contenção, ou seja, uma paralisação do aumento do déficit. Se a prefeitura não tivesse enviado o projeto agora para ser apreciado ainda nesse ano, até o mês de novembro, ou durante o mês de novembro, mais precisamente até dia 8 ou dia 10 de novembro, esse projeto tem que ser votado e analisado pela Câmara, o município primeiro vai descumprir uma determinação do Tribunal de Contas, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e de outros estados também já determinou que, desde a aprovação por parte do governo federal, com as novas regras da Previdência em 2019, os municípios teriam até o final do ano de 2021 para regulamentar e discutir e aprovar a reforma. Se isso não ocorrer, o déficit da Previdência ele vai aumentar muito, dobra praticamente para o ano que vem. Ou seja, o Instituto hoje ele não é superavitário. Se a Prefeitura parasse suas atividades hoje, o Instituto tem um cálculo que chama cálculo atuarial, ele teria que ter recurso para bancar todas as aposentadorias. Ele não o tem. E aí é chamado déficit previdenciário. E aí o município paga já por mês. Nós esse ano aqui estamos pagando em torno de 3,5 milhões de reais, dinheiro de IPTU, de ISS, do FPM, dos mais diversos recursos que entram no município, eles são destinados parte para pagar o déficit da Previdência, pensando em quem?
no futuro da aposentadoria do servidor público, do funcionalismo público, que é deles isso daí, né? É um direito que eles têm, e o município, como o Capivari Prev, desde a sua existência, ele vem sendo deficitário, então o município paga esse valor por ano. Se não passar a reforma, que é o quê? Um aumento de contribuição, né? Essa adequação é um aumento da contribuição do servidor da ativa, ou seja, o funcionário que está trabalhando, ele vai ter que contribuir por mais anos. Como ele vai contribuir por mais anos, aumenta-se a expectativa de receita do Instituto. Aumentando a expectativa de receita, você diminui o déficit. Diminuindo o déficit, você não teria um prejuízo financeiro de recursos próprios, IPTU, IACS, FPM, para o ano de 2022. Esse é dos grandes problemas a ser enfrentado por Capivari e os outros municípios que têm instituto próprio, que ainda não votaram a adequação da Previdência, é esse. Então, assim, nós temos que votar esse ano por determinação do Tribunal de Contas e também para não jogar para 2022 um aumento desse déficit, que vai levar recurso próprio para poder custear essa diferença de subsídio ao Instituto. Então isso tem que ser feito agora, né, prefeito? Tem que ser feito por regulamento até dia 13 de novembro. Tem que estar publicado, né, e a Câmara está analisando. Aí, Marquinhos, Tony, você que me ouve, podem falar, Vitor, por que não foi discutido antes isso? Desde fevereiro, quando nós começamos a abordar esse tema com a superintendência e as pessoas que estão lá hoje fazendo a gestão administrativa no Instituto de Previdência, nós discutimos todas as possibilidades de adequação. E Bruno e eu optamos pela adequação mais simples. Você pega, por exemplo, São Paulo capital, cidade. Lá está se discutindo, e já foi votado inclusive, o aumento da alíquota. Hoje desconta do salário do funcionalismo público 14%. São Paulo está discutindo um aumento para 16,5%. Mais ainda, está discutindo descontar de quem já está aposentado. Tem municípios que estão discutindo um aumento maior do que o mínimo necessário de contribuição. Ou seja, em vez da pessoa trabalhar até 65, vamos colocar que ele tem que trabalhar até 67. Tudo isso aumenta a percepção de uma receita para o município e aí diminui o déficit. Capivari está indo no básico do básico. A nossa intenção, primeiro, é resguardar o servidor público. Nós, enquanto gestor, Bruno e eu, temos a preocupação de que o servidor público, quando aposentar, ele tenha o direito de receber a aposentadoria e consiga receber. Agora, em um curto espaço de tempo, se essa reforma não vier, o Instituto vai quebrar, ou o município vai quebrar, porque já no passado já foi oferecido terrenos do município, da população, para poder pagar o déficit, hoje já não tem mais o que oferecer, tem que ser pago. Então, 2022, um déficit de 7 milhões, para 2023, 12 milhões, chegando quase em 2024 a 20 milhões de reais. O município não tem esse poder de investimento. Agora, imagine você já não tem esse poder de investimento e ainda ter que tirar para pagar o déficit da Previdência. Então, é necessária adequação para o município, para não prejudicar a prestação do serviço público e importantíssima para você, servidor, que está me ouvindo nesse momento. Né? A regra geral que está mudando é o dos anos a ser contribuído. Imagine que você fosse contar apenas o tempo de serviço que trabalha na prefeitura. Na CLT, existe lá, a pessoa tem que trabalhar X ano, mas ter tanto de idade para atingir o cálculo do INSS e se aposentar. Na prefeitura, como é hoje, Marquinho, Tony e você que nos ouve? Homem, 60 anos, então tem que ter no mínimo 60 anos, né? Mulher, 55 e professor, que tem toda uma lei específica por causa do ambiente insalubre, etc., 50 anos. Está passando com a reforma professor 57, mulher 62 e homem 65. E por que mulher está contribuindo 7 anos a mais e homem 5, em média?
porque nos estudos que foram feitos pelo governo federal lá em 2019, baseado em BGE e outros índices técnicos, apontou-se que a mulher tem vivido mais, né? E aí, quando cria-se aquela expectativa de vida maior no brasileiro, há uma necessidade para que os institutos de aposentadoria tenham recurso para bancar aquele aumento da existência do ser humano, né? E aí é chamado do déficit técnico, cálculo atuarial, que está sendo discutido agora no município. Então, em resumo, Tribunal de Contas exige que os municípios se adequem. A adequação, ela é boa para o servidor, por quê? Porque o servidor vai trabalhar mais, vai contribuir mais, mas ele vai ter a certeza de que ele vai receber aposentadoria. E necessária para Capivari, por quê? Porque se não fizer a reforma ou adequação da Previdência, nós não teremos, estou afirmando isso, nós não teremos recurso para manter os serviços públicos que já não são na qualidade que nós, enquanto cidadão, gostaríamos. Estamos trabalhando todos os dias para melhorar isso. Seja num tapa-buraco, numa limpeza, no fornecimento de um medicamento, de um exame. Só que tudo isso depende de dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não consegue fazer. É como na casa da senhora, do senhor, do José, do João, da Maria, de quem quer que seja. Você depende de ter o dinheiro para você poder executar as coisas que você quer dentro da sua casa. Agora imagine que já não está fácil com a receita que você tem hoje, dentro da sua casa. Imagine você chegar e falar, vou diminuir em 25% essa receita. E além de você não conseguir fazer coisas novas, você vai perder aquilo que você já tem. Então há uma necessidade, e eu coloco muito para a Câmara de Vereadores, que eles têm, sempre terão, né, no nosso governo, a liberdade de escolher qual o melhor momento para se votar o projeto, porque criou-se uma história que não é verdade, de que o prefeito mandou a Câmara votar em regime de urgência o projeto, e aí os funcionários, em um determinado número, compareceram na última sessão, pressionaram os vereadores não votaram. Isso não procede. O projeto em momento nenhum foi votado em regime, colocado para ser votado em regime de urgência. Nós só não colocamos antes porque nós estávamos esperando e analisando todos os caminhos possíveis para a gente colocar a reforma mais simples possível, a adequação mais simples possível, para que o servidor não sofra de trabalhar anos mais, como acontece na CLT. Então fomos no mínimo do mínimo, porém ela se faz necessária para não acontecer tudo isso que eu relatei a vocês. Prefeito, temos aqueles trabalhadores que já estão há tempos na prefeitura, que já conquistou o seu quinquênio, sua sexta parte, os seus benefícios. Esses servidores, com essa adequação, eles vão perder algum direito que eles já conquistaram? Nenhum direito será perdido. Alguns servidores que representam outros servidores me procuraram. Prefeito, não teve nem a reposição da inflação esse ano, agora o senhor quer tirar mais direitos nossos? Primeiro, vamos esclarecer aqui, o Decreto Federal 173 de 2020 não permite, a prefeitura, assim como qualquer outra prefeitura do Brasil, ela é regrada por leis. O Decreto 173 de 2020 do governo federal proíbe, em letras garrafais, o aumento, inclusive, a reposição inflacionária no salário do servidor público. Então, não houve a reposição ou não houve aumento, porque por lei eu não posso fazer isso. Por isso que não houve. E esse projeto que nós enviamos, que é o 07 de 2021, da adequação e reforma da Previdência, ele não está tirando nenhum direito. Ele não está tirando nenhum direito. Até mesmo uma determinação do Tribunal de Contas, né? E tem que se fazer, inclusive por preocupação do Tribunal de Contas, para que os municípios aguentem, em um curto espaço de tempo, a aposentadoria de novos servidores. Senão o Instituto e a Prefeitura não terão dinheiro para suportar novas aposentadorias. Então é necessário fazer para o município, e é bom para o servidor. Quando eu falo bom, não é que eu estou feliz
né, ou qualquer cidadão que seja seletista, que trabalha no comércio, indústria, estão felizes com a reforma da Previdência. São as regras que são colocadas pelo governo federal, né, os estudos do impacto financeiro, o estudo que aumenta a perspectiva de vida do cidadão brasileiro, e Capivari está inserida nesse cenário. Então, nós somos obrigados a fazer, pensando na aposentadoria do servidor e pensando no bem coletivo da cidade, porque senão a cidade não terá dinheiro para poder fazer as prestações de serviço. Lembrando, não está sendo tirado nenhum direito do servidor, nem quinquênio, nem abonada, nem sexta parte, a licença-prêmio. Não está sendo discutido aumento de alíquota, como inúmeros municípios, já que é para fazer, vamos aumentar a alíquota de contribuição do servidor para derrubar mais ainda o déficit. Não está sendo mantido os mesmos 14%. Não está sendo cobrado a alíquota dos servidores já aposentados, porque seria uma grande injustiça, né? O aposentado que já não consegue, com aquele valor da aposentadoria, manter as suas contas em dias, seja no seletista ou seja no regime próprio dos institutos onde os municípios não têm INSS, já não se mantém as obrigações de casa, vamos dizer. Imagine você, depois de aposentado, ter que passar a contribuir, como o Estado, por exemplo. O Estado, por exemplo, está cobrando do aposentado, né, uma alíquota maior do servidor que está nativo. Nós não estamos fazendo isso. Agora, se faz necessário fazer essas adequações para a gente conseguir manter o ordenamento dentro do município, a prestação de serviço ela ocorrer, e pensando principalmente no futuro do servidor. No futuro do servidor, porque senão não haverá dinheiro para pagar aposentadorias futuras. E isso começou há 2 anos atrás, em âmbito federal. Na Previdência Perfeito, Social, né? Previdência Social, Perfeito. depois estadual, e agora os municípios estão tendo que fazer a sua adequação, né? Os municípios que... Existem duas situações, Tony e Marquinhos. Os municípios que não têm instituto próprio, que são regulamentados pelo INSS, a partir do momento da aprovação em 2019, eles já foram regulamentados junto, não dependeu de Câmara de Vereadores fazer essa análise. Segundo, e é mínimo, não chega a 5% de institutos próprios, como o Capivari Prev, por exemplo, que são superavitários. Esses que são superavitários, as adequações elas se tornam mínimas ainda, mas a da idade ele não vai fugir. Ele tem que fazer o da idade também. E a maioria dos institutos, 2.170 institutos próprios do Brasil, eles teriam agora até o ano de 2021 para fazer as adequações. E aí Capivari está inserida nesse contexto. Prefeito, caso isso não ocorra, como o senhor mesmo disse, a receita do município para obras ficarão complicadas. Não teremos obras como está ocorrendo agora no São João Batista e no Caraça, como a readequação da ponte que está sendo investida, e a partir de hoje está interditado aquele trecho também, né, prefeito? Perfeito. Olha, toda cidade ela precisa de infraestrutura para se desenvolver, né? E a infraestrutura que eu falo é uma infraestrutura melhor na saúde, é uma infraestrutura melhor na educação. Para que você consiga prestar novos serviços, você precisa de novos funcionários. Tudo isso você depende de receita, de dinheiro, como na casa de você que está me ouvindo. Então imagine que se a prefeitura tiver que tirar quase 7 milhões o ano que vem para pagar o déficit da Previdência, da onde sairão esses 7 milhões para 2022? Da onde sairão quase 12 milhões em 2023? Da onde sairão quase 20 milhões em 2024? Sairão dos recursos que a prefeitura recebe, de ISS, de IPTU, de FPM, porque você não pode deixar de pagar o déficit. Se você deixar de pagar o déficit, você tem contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. E, inclusive, há um confisco do dinheiro para que a Previdência seja honrada. E aí, quem vai sofrer? Quando a gente faz essa comparação, quem vai sofrer é a população. Por quê? Porque os serviços públicos, nós sabemos que está melhorando, mas que tem muita coisa para melhorar. E para melhorar muita coisa, você depende de recurso. Agora imagine, o que já tem não é o suficiente.
Imagine você diminuir em 25% isso, do potencial seu de investimento. Aí você não consegue, por exemplo, executar a troca de uma ponte, que você depende de recurso de contrapartida. Você, por exemplo, não consegue manter uma UTI da Santa Casa. A UTI da Santa Casa é um investimento que o município fez. Lembrando que ela ficou 10 anos fechada. 10 anos, mais de 10 anos fechada. Por que ela ficou fechada? Porque não tinha no gerenciamento do recurso dinheiro para se investir ali. E na nova organização administrativa que Bruno Barnabé e eu fizemos na prefeitura, nós preparamos o orçamento para, em um determinado momento, a gente custear a UTI. Agora, se eu não tenho dinheiro, como é que se custeia a UTI? Você não tem como custear a UTI. Aí você começa a diminuir serviços, pura e simplesmente porque Capivari não vai se adequar à Previdência. Então eu espero, tenho certeza, né? Quero ter essa certeza dentro de mim, que os vereadores terão discernimento. Primeiro, que eles não estão prejudicando o servidor. Ponto. Não está sendo tirado nada do funcionário público. O que está sendo proposto é o aumento da contribuição. Em vez da pessoa trabalhar X anos, ela vai trabalhar X mais 1. Então, isso já aconteceu com o trabalhador da indústria, do comércio, o autônomo. E tenho certeza que a Câmara também vai entender isso, mas se eles entenderem que há algo para ser proposto de mudança no projeto, eu também estou aberto para qualquer tipo de discussão, né? Porém, a reforma a qual nós pedimos ao nosso instituto é a mínima da mínima, ou seja, a cláusula pétrea do tempo de contribuição, e isso nós não podemos mexer, né? E se tiver outras adequações básicas que não alterem o tempo de contribuição, porque por lei seria inconstitucional mexer, nós estamos aptos a ouvir. Espero sim que a Câmara consiga analisar isso com frieza, escute o servidor. Nós também estamos fazendo isso, conversando com a maioria do servidor. É evidente que você não vai conseguir conversar com todo mundo, são 2.000 servidores, né? E não dava para se fazer isso antes, porque nós não tínhamos ainda a formalização completa do projeto. Esperamos realmente estar com essa formalização completa, protocolar ele para ele ser oficial e agora discutir para informar o servidor que a reforma é boa para você, funcionário público, senão no futuro você não terá o recebimento da sua aposentadoria. Prefeito, então acho que do assunto Previdência podemos encerrar. Só para a gente complementar, falamos sobre essa obra que interliga, né, a Avenida Josefina Giovana Rossi ao bairro Caraça, ao São João Batista. É uma obra que vai durar cerca de 3 meses para a readequação dessa ponte. Veja bem, Tony, é você que me ouve. Infelizmente vai piorar a situação agora para poder melhorar depois, certo? Então serão trocadas 2 pontes, são pontes que passarão 2 carros ao mesmo tempo, que terá uma passarela ao lado para o pedestre, para o ciclista, poder estar utilizando. Ela vai melhorar muito o acesso aos bairros Ismael Sanches e também o bairro São João Batista e futuramente ao Instituto Federal, que estará também fazendo a sua construção ali nas intermediações desses bairros ao qual eu comentei. O prazo contratual são de 6 meses, porém nós estamos conversando com a empresa e fazendo todas as adequações necessárias no que tange à Prefeitura Municipal de Capivari, para que essa obra se realize em um curto espaço de tempo. Quem sabe até antes do que 3 meses. Então eu peço um pouco de paciência aos moradores daquela região, quem utiliza aquela via, o servidor público que vai trabalhar no posto de saúde, o servidor público que vai trabalhar nas escolas e na creche que nós temos lá no bairro, mas é uma obra que vai garantir melhores condições de tráfego de veículos naquela região. Prefeito, aproveitando, na quarta-feira da semana passada, o governador João Dória anunciou a retomada das aulas na área do estado, 100% sem intervalo entre alunos. Na rede municipal, como está essa situação? Continua ainda no ensino híbrido? Nós estamos com um déficit de pessoas para trabalhar, de professores, para poder conseguir atender a demanda das salas de aula.
O secretário de Educação, junto conosco, já solicitou a abertura de novo concurso, uma contratação de maneira mais rápida agora até o final do ano para nós podermos sanar isso. Espero nas próximas semanas poder trazer boas novidades em relação ao estar o horário integralmente atendendo a população. Tony e Marquinhos. Prefeito, só para a gente finalizar, a nossa ouvinte, a Rosineia, ela mandou aqui uma pergunta com relação ao prédio ao lado da prefeitura, do Senec. Ela está perguntando por que não está sendo usado nesse momento. Porque o Tribunal de Justiça, Rosineia, deu que a prefeitura determinou, né, que a prefeitura desse um prazo maior para a Senec para que ele pudesse tentar a retomada das aulas. E aí a prefeitura achou por bem desistir da ação, aguardando a Senec retornar às atividades. Porém, se isso não ocorrer, nós vamos novamente ingressar com um novo processo para que a gente possa reconquistar esse prédio que, ao meu ver, é do poder público. Prefeito, queremos agradecer a sua participação na manhã dessa segunda-feira, 18 de outubro, para falar um pouquinho a respeito dessa adequação da Previdência e também tratar sobre assuntos importantes do município. Tony, eu agradeço a Raízes FM, Marquinhos, ao Carlos, diretor, Carlos Masqueto, a você pela paciência em nos ouvir aí na sua casa. É um tema de extrema importância. Nós município e cidadão que aqui moramos e aqui queremos ver Capivari progredir, nós dependemos dessa adequação. A adequação ela vai garantir a aposentadoria do servidor que está na ativa, não está sendo tirado nenhum direito do servidor e ela vai ser necessária para a nossa cidade, para que nós não precisamos cortar investimentos como de UTI, de serviço público, além de não estar no patamar, nós sabemos que está melhorando, mas não estar no patamar que todos gostariam, mas imagine isso decair, você ter menos serviço público na rua, né? Seria trágico para o município e Capivari é a bola da vez. Nós não podemos perder essa oportunidade. Então, se necessário for, a gente volta aqui novamente para conversar com a população, poder falar com o servidor no âmbito coletivo através da Rádio Raízes, que a gente sabe da audiência, do alcance que tem essa rádio, e poder esclarecer a verdade, para que não pare politicagem e com politicagem a cidade de Capivari seja prejudicada no momento mais importante para nós, que é de uma alavancada para realmente Capivari se desenvolver e a gente conseguir dar melhores condições de vida às pessoas. Eu termino parabenizando os médicos que atuam conosco na Santa Casa, também no posto de saúde. Hoje é o dia do médico, nós sabemos a importância do profissional médico na saúde pública, na saúde privada, enfim, é um profissional de extremo, que merece nosso extremo respeito. Então eu parabenizo a todos os médicos, deixo um grande abraço a vocês pela prestação de serviço à população de Capivari. Nós conversamos com o prefeito de Capivari, Vitor Ricomini, que falou a respeito da adequação da Previdência da cidade de Capivari.